Ok, então esta será a terceira parte da nossa reunião. Então está num ponto onde queremos fechar mais uma parte, né, da operação. Então aqui eu vou fechar mais 20, 30, 20. Opa, não, 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 não. 20. Então, ok. Ficou apenas 30. Remanescente vou fechar aqui e outra aqui, ok? É, deixa eu colocar o gráfico de uma hora. Então, limpamos agora a liquidez externa deste ponto, ok? Nos resta esta liquidez aqui do início da consolidação do nosso Market Maker Buy Model, ok? Então só nos resta esta liquidez aqui de baixa resistência para podermos fechar aí, ok? Vamos ver também se eu consigo ter a expansão até mais ou menos aqui, ok? Mas vou fechar, aqui eu vou fechar 20, né? Porque já é o início aqui da consolidação, o remanescente vou deixar aqui para cima, ok? Então ele como limpou agora a externa, ok? Pode fazer uma pequena retração aí até uma liquidez interna. Agora até já posso mover o stop aqui para o break-even, ok? Tanto faz. Já fechamos a maior parte da operação. Então a explicação para quem não esteve na, na sessão de Londres, ok? Eu gravei, ok? Gravei aí desde o gráfico diário até a entrada, ok? Então eu depois farei o upload desta gravação no último módulo, ok? Então terá três partes, ok? Terá três partes para vocês conseguirem perceber, ok? Mas tudo isto tem no curso, eu só estou aqui a aplicar os conceitos em tempo real, só isso, ok? Mas todas as explicações vêm no curso. Então, tivemos a oportunidade aqui na sessão de Londres. Ele deu mais uma oportunidade aqui no Breaker, ainda na sessão de Londres, ok? Então, agora estamos na sessão de Nova York, ok? Na sessão de Nova York, ele pode criar aí mais uma oportunidade, ok? Dentro desta sessão, ok? Porque ainda temos esta liquidez externa, que é o início da consolidação do Market Maker Buy Model, ok? Então, nós estamos à espera de ver uma varredura aqui desta liquidez. Temos ver o mercado vir mais ou menos até aqui, onde temos o ADR, né? Quase próximo aqui do ADR. Só coloquei um pouquinho abaixo. Então, queria mesmo atualizar esta operação, né? E vamos ver se ele consegue atingir o alvo, sendo hoje sexta-feira. Então, hoje eu não quero pegar nenhum ativo que tenha a ver com dólar, por ser feriado, né? O mercado vai fechar cedo. Então, não estarei a olhar nem para o Nasdaq e na sessão de Londres nem cheguei a olhar nem para o EURUSD, nem para o CZC, nem vou olhar. Porque é um par que não tem nada a ver com o dólar, que é este GBP contra o iene japonês, ok? Ele também estava com uma visão muito clara mesmo, muito clara. Então, é esse tipo de operações que nós queremos encontrar, ok? Este é o tipo de operações que nós queremos encontrar, operações de alta probabilidade, que são essas, ok? Ele deixou aqui liquidez de alta resistência, o stop, né? Estava aqui embaixo mesmo, desta liquidez de alta resistência. Então, são esse tipo de operações que nós queremos ver. Liquidez de alta resistência.
do nosso lado e para o alvo, ok? Nós queremos encontrar alvos de baixa resistência, ok? Queremos esses pontos de liquidez de baixa resistência. Então já tiramos a mínima do dia anterior, mas vamos perceber, né, a análise aí desde o início até o fim, ok? Só queria mesmo que ele atingisse aqui, acho que até agora até já vou fazer mesmo o upload, ok? Já fechamos duas parciais já, deixa eu colocar aqui também, done, ok? Done. Então falta mais uma neste ponto. Até sei em que ponto se refere. Isto foi na quarta-feira, nossa última live aqui, quando reagiu deste BICE, gráfico de 60, ele havia deixado aqui a liquidez de alta resistência. Então eu disse, o melhor ponto para deixar o nosso stop seria abaixo da liquidez de alta resistência. O único motivo pelo qual eu não coloquei o stop aqui e preferi colocar abaixo deste era por causa da do risco de retorno, ok? Mas eu disse mesmo na live, ok? Até mandei aí para o grupo, né? Mandei lá para o grupo aberto do Telegram. O melhor sítio para colocar o stop seria abaixo desta liquidez de alta resistência. Se for a notar, ele não chegou a vir abaixo deste ponto. Este seria o sítio ideal, ok? Agora, para quem esteve a operar ontem, o stop estaria abaixo deste fundo aqui de alta resistência, ok? Então, o GBP, este GBP contra o Yen japonês, nós podemos permitir, ok, que ele tenha um movimento na seção asiática, ok, porque envolve o Yen japonês, ok. Então, a seção asiática seria aqui. E como é um par que envolve o Yen, a mínima do dia, se nós estivermos à espera de ver uma vela de alta, pode formar durante esta sessão, ok? Então, ele formou a mínima do dia aqui, na seção asiática, ok? Como podem ver aqui, mudança na estrutura do mercado, voltou a um order block, aqui neste ponto, isto já quase, né, na sessão, já, espera, isto foi uma, não, a oportunidade que ele deu na sessão de Londres foi esta, ok? Esta e esta. Para onde é que ele voltou? Para este bloco de mitigação. O que é que nós tínhamos neste bloco? Porque isto era um market maker buy model também, ok? Esta era a consolidação inicial. Esta era a consolidação inicial. Tivemos aqui a mudança primeiro na estrutura do mercado, né? Ele voltou depois aqui para o order block, mas a nossa operação, se nós estivéssemos a operar, teria de estar dentro da seção de Londres, que é das 2 às 5. Ok? Das 2 às 5. Então, quais foram as oportunidades da seção de Londres? Se forem olhar, ele sai deste ponto, vare a liquidez externa deste ponto aqui, ok? Então, este seria o nosso bloco aqui de mitigação, as velas de alta. Só estender aqui para o lado do comprador. Ok? Então, dentro desta área em que temos aqui o nosso bloco de mitigação, queremos ver a formação aqui de uma nova matriz.
Então, o que pode acontecer? O mercado pode deixar um fair value gap, pode deixar um order block ou pode limpar o fundo anterior. O que aconteceu neste caso? Notem que ele sobe, deixa aqui um fundo. Volta, mais uma vez, limpa a liquidez deste fundo. Então, isto é um stop run, ok? Isto é um stop run. A nossa oportunidade poderia ser aqui, ok? Ou, se forem a reparar, depois de limpar aqui este fundo, causa um novo MSS, aqui neste ponto, na quebra deste topo, ok? Deixa um fair value gap. Esta também poderia ser a nossa oportunidade, aqui dentro ainda da seção de Londres, ok? E o alvo. Qual seria o alvo? O alvo seria aquele mesmo que nós marcamos quando fizemos a análise aqui deste ativo na quarta-feira, ok? Que era a liquidez externa que nós tínhamos deste lado da curva. Até por acaso ainda tem aqui marcado, que era uma liquidez aqui de baixa resistência, ok? Ele depois consegue limpar esta liquidez, ok? Então hoje, como ele limpou a externa, o próximo passo era só buscar a interna, ok? Está mais visível aqui pelo gráfico de 60. Então este ativo está muito fácil mesmo de operar, ok? Então, buscou a externa, que era esta liquidez de baixa resistência, entrou em consolidação, voltou para esta liquidez interna aqui pelo gráfico de 60, ok? Então, baixamos o tempo gráfico, foi lá no gráfico de 5, onde nós conseguimos a entrada com os alvos aqui nesta consolidação inicial. Ele já levou este, que era esta aqui, ok? Vamos ver se ele consegue chegar lá. Então é simples. Simples, então, para colocar uns stops, procurem pontos de liquidez de alta resistência. Esses são os melhores pontos para encontrar aliás, para colocar os stops, ok? São os pontos mais seguros. Se forem olhar hoje também, opa, o gráfico de 5. Se forem olhar aqui o gráfico, deixou liquidez de alta resistência. Então, eu entrei pelo breaker aqui, ok? Mas ele teve esta retração onde abaixo do preço de abertura, ok? Então, Power of 3. Então, por mais que eu esteja a usar aqui o Market Maker Model, quero usar aqui os conceitos que nós vemos no primeiro módulo, ok? Power of 3, tem aqui preço de abertura, o mercado veio abaixo do preço de abertura, no Fair Value Gap, eu comprei mesmo o próximo aqui do preço de abertura, se forem ver a entrada aqui está próximo mesmo, então quando ele veio ao preço de abertura, eu já efetuei a entrada, então ele veio para baixo, ainda tinha o Fair Value Gap, acompanhado aqui por Order Blocks, que são essas três velas aqui de baixa, ok? Então não estava muito preocupado em ver o mercado vir até este fundo, ok? Porque era de alta resistência, ok? Então, são esses cenários que nós queremos ver para podermos colocar os nossos stops. Do lado do nosso alvo, queremos ver liquidez de baixa resistência, ok? Simples. Então, eu depois mando essa gravação. É assim, alguns ficam perdidos na questão de liquidez. Eu ainda não entendo porque eu tentei simplificar ao máximo. Topos e fundos são pontos em que temos liquidez, ok? Aqui, neste topo temos liquidez, acima deste topo temos liquidez, acima deste topo temos liquidez, acima deste topo temos liquidez. E olha que este é o gráfico de 5 minutos. Se eu for para o gráfico de 60, ok? Se eu for para o gráfico de 60, a mesma coisa. Topos e fundos, topos, liquidez, 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 ok? Topos e fundos têm liquidez externa, ok? Então, ele limpa a externa. Depois de limpar a externa, antecipamos ver o mercado a voltar para uma liquidez interna, ok? Mas nós não vamos forçar esse movimento. Se ele quiser buscar a liquidez externa de um outro ponto,
Vamos permitir que isso aconteça, ok? Então é só nos adaptarmos ao mercado. Aqui, ele limpou a externa, marquei a interna, ele voltou à interna, nesta interna foi onde eu procurei a entrada, onde? Pelo gráfico de 5 minutos, ok? Esta mesma visão, se eu for para o gráfico diário, a mesma coisa, não muda nada. Aqui temos liquidez externa, voltou para a interna, foi este BICE, onde tivemos depois aquela reação lá pelo gráfico de 60 minutos, ok? Este BICE aqui, é aquilo que nós temos lá no diário. Ele limpou a externa do diário, voltou para a liquidez interna, ok? É muito simples essa questão de liquidez, muito simples. Não tentem complicar, é só pôr em mente. Acima de topos, temos liquidez. Abaixo de fundo, temos liquidez. Só isso, ok? Depois façam uma combinação com o Market Maker Model, ok? Pode ser o Market Maker Buy Model, que é o que nós temos aqui. A liquidez, nós queremos olhar sempre para o outro lado da curva. Depois desta mudança, desta quebra, ok? Quando nós entramos aqui para o lado comprador, nós queremos prestar atenção na liquidez externa do outro lado da curva. Onde é que os traders estiveram a vender? Temos este topo. Acima deste topo tinha liquidez. Então, depois de ele ter variado esta liquidez, nós poderíamos marcar uma liquidez interna à espera de ver o mercado a voltar. Mas ele continuou, foi limpar esta outra liquidez externa. Depois de ter limpado essa externa, voltou para uma liquidez interna. Desta liquidez interna, ele foi buscar a outra externa aqui. Desta externa, voltou para uma liquidez interna. Desta interna, estou aqui a antecipar, ver o mercado a buscar a externa aqui. Tem a externa aqui e tem a externa aqui. Como ele limpou esta externa agora, se ele quiser, pode voltar a uma liquidez interna, não tem nenhum problema, antes de ele continuar a subir, ok? Acima de topos e abaixo de fundo temos liquidez, ok? Que é externa. Simples. E isso aplica-se em todos ativos, em qualquer tempo gráfico, ok? É só não tentarem complicar as coisas. São coisas, são simples mesmo, ok? São simples. Não precisa de nenhum indicador para tentar indicar a liquidez externa. Não, não, não. Ok? Muito simples. Então, só queria mesmo atualizar aqui esta operação. É a última mesmo da semana. Não queria mais nada. Já fechamos duas parciais. Eu depois mando então a gravar. Aliás, faço aí o upload. E depois informo quando já tiver lá a gravação, ok? Então, para quem ainda está a iniciar, não precisa ter pressa de assistir essas gravações, ok? É só acompanhar aí o conteúdo, primeiro módulo, segundo módulo, procurar exemplos, ok? Não tenham pressa. Vocês terão acesso ao curso por tempo ilimitado, ok? Ou seja, acesso vitalício. Então, não precisam ter pressa de nada, ok? Precisam ter pressa de nada. Então, pessoal, era só isso mesmo. Não nos resta mais nada aqui além de esperar. Ok? Então, abraços. Se for o caso, eu mando tipo, novamente o link para entrarmos, né? Mas acho que não vejo nenhuma necessidade. É de fazer aí o upload e depois informo quando já tiver aí o vídeo na Hotmart, ok?